Gente, no caminho do passeio, olha o que eu achei aqui. Esse prédio é muito alto. Eu nem sei direito o que é, mas tem um monte de gente aqui que parou, tirou foto. Resolvi parar aqui e mostrar pra vocês também. É muito bonito, né? Gente, o passeio vai começar. A gente tá aqui na sede da KVB, que é a empresa de transportes aqui de Colônia. A gente vai descobrir como é que vai ser. Vamos lá. Pessoal, nessa parte do passeio a gente veio conhecer aqui a central de controle da KVB. Dá uma olhada aqui como é super bonito, mas tem uns painéis coloridos, muitas luzinhas. Na verdade, o que quer dizer é o quê? Que eles estão vendo tanto o metrô quanto o VLT, que é o veículo leve sobre os trilhos, e os ônibus todos da cidade ao mesmo tempo. E aí, com essas informações, eles conseguem ver se está tudo dando certo ou se tem uma coisa que está errada. Quando acontece alguma coisa, eles mandam informação tanto para os passageiros numa tela que tem nos pontos, mas também para os motoristas e para o pessoal que trabalha na manutenção, que está lá nas estações para fazer alguma coisa. Então é daqui que eles controlam tudo isso e dá bem certo. Gente, então aqui a gente está com o pessoal da Next Bike, que é o provedor de bicicletas aqui de Colônia. Eles têm cerca de 1.500 bicicletas na cidade inteira e eles vão então fazendo a manutenção e ajudando o pessoal. Ele vai mostrar pra gente como que pega uma bicicleta. Primeiro você tem que baixar um aplicativo de graça e aí você tem o número da bicicleta que você está alugando. Tá escrito aqui ou ali do lado da bicicleta, para você saber qual que você vai colocar no aplicativo. O número da bicicleta vai no aplicativo e você aperta para alugar. Então você recebe um código e esse código você vai digitar na bicicleta para que ela possa ser destravada. Então colocou o código, a trava foi soltada e aí você pode retirar a bicicleta do suporte. E ela tá livre e aí eu vou dar uma passeada. Aqui em Colônia, o principal meio de transporte é o VLT, e onde ele não alcança, existe uma grande rede de ônibus. Para complementar esse sistema, em 2015 foi implementado um sistema de bicicletas compartilhadas, e ele cresce a cada ano. Para cair o uso de carro na cidade de Colônia, é necessário que a rede de transporte público dobre nos próximos anos. Em 2014, começaram a comprar ônibus elétricos para fazer a troca da frota. No centro expandido, é permitido circular com o carro, porém a prioridade é do transporte público. Assim, as vias de carro têm apenas um sentido e não há vagas para estacionar. Pessoal, a gente chegou aqui na estação que é a mais nova estação. Ela foi construída pensando no futuro. Por quê? Porque eles vão pegar as linhas que passam por cima já existentes, vão passá-las por baixo para evitar que elas tenham que parar no sinal, e também eles estão construindo novas linhas para ligar partes aonde o VLT não chega da cidade. Então isso aqui vai ter muitas conexões e muita gente. Mas como ainda não chegou esse momento, a estação parece vazia. Só que eles estão pensando já no futuro, onde vai ter muita gente aqui.
Gente, agora no final do passeio eu encontrei o Frederick. Ele mora aqui em Colônia e ele estava contando pra gente um pouco sobre como são os transportes aqui. Então ele vai falar isso exclusivo pra gente. Então, Frederick, quais são os tipos de transporte que tem de opção aqui em Colônia? Well, I actually have various options. It depends obviously a little bit where I want to go, but especially in the inner city, I've got the option of using a bike sharing bike, for example, from the public transport operator. They offer a pretty good bike sharing service. I can take a frequent bus scheduled bus, I can take a subway, or a tram line. So depending a bit on where I want to go and how fast I want to go and how the weather is. São tantas opções. Como que você faz para escolher? Eu fico meio perdida. Well, in the morning, for me, speed is a priority. So I want to go to work pretty fast. So I usually would take whatever's fastest. So I use check on my app which mode of transport is currently the fastest. So that depends a bit on the traffic condition. It depends whether there's, for example, an accident somewhere in the city. Then different options come into place. Usually, my priority is taking a bike-sharing bike to the subway station and then head off from there. Gente, que moderno! Eu tô adorando essa vida dos humanos. Vocês têm muitas engenhocas. Foi incrível. Muito obrigado, Frederick. Thank you very much. You're welcome. Na curiosidade do Cris de hoje, vamos falar de bicicleta. Você sabia que já fazem 200 anos desde a invenção da primeira magrela? Tem gente que diz que foi o Leonardo da Vinci que teve a concepção, mas ela foi inventada em 1817 por um barão alemão, Karl von Drais. Nomeada de máquina de correr ou Draisiana, homenagem ao criador, ela parecia uma sela sobre rodas impulsionadas pelo pé, feito de madeira, mas só se tornou uma fabricação em massa em 1870 na Inglaterra. Mas, nessa época, os pedais eram presos na parte dianteira da bicicleta, porque não haviam correias. Na década de 1880, o inglês J.K. Starley desenvolveu o que chamou de Hover Safety Bicycle, semelhante aos modelos que conhecemos hoje em dia. O modelo então pegou e começou a se popularizar na Europa. Então, o escocês John Dunlop introduziu as rodas como pneu. Essa era a parte que faltava. E hoje as magrelas se tornaram um ícone de lazer, de transporte limpo e saudável. Continue assistindo a cobertura da COP no Clímax. Curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal e dá aquele like.